Saudações de paz a todos. Hoje eu vim aqui falar uma coisa muito importante sobre a nossa série. Existe um questionamento, né, que acontece, porque assim, gente, a vida é muito complexa. Então, todas as nossas respostas, elas sempre vão ter a sua exceção, tá? A gente não vive baseado numa resistência, numa única opinião. Nosso mundo, ele é muito cheio de mudanças, né? Então a gente precisa sempre buscar harmonia naquilo de fato que a gente está falando. Então a dúvida que eu venho falar com você hoje é sobre por que existem algumas pessoas que são religiosas, por que existem algumas pessoas que têm relacionamento com Deus, mas não alcançam a cura interior. O que acontece? Eu particularmente acredito em 3 pontos que acontecem. Eu quero compartilhar ele aqui com você, porque de repente você pode estar passando por isso e precisa identificar isso para mudar este comportamento. Um dos pontos que eu acho que é o que mais acontece com todos nós é quando nós nos colocamos na posição de vítima. Quando a gente se coloca numa posição de vítima, geralmente a gente não consegue enxergar a nossa responsabilidade dentro do cenário. Então a gente culpa as pessoas que estão à nossa volta por serem injustas com a gente, porque nós somos pessoas boas e essas pessoas, nossa, olha o que elas fizeram comigo, olha a injustiça que elas cometeram contra mim. E dessa posição de vítima, muitas vezes a gente só quer apoio. A gente quer pessoas que concordem com a gente, né, faça carinho e nos deixe nessa autocomiseração. Quando eu fico numa posição de autocomiseração, eu jamais vou me levantar para solucionar um problema. Eu vou ficar constantemente alimentando esse sentimento de autocomiseração. E o sentimento de autocomiseração, ele é uma somatização negativa. Ele te traz novas emoções negativas, pensamentos negativos, que te coloca contra as outras pessoas, que fazem você acreditar que a culpa ou é do outro, ou a culpa é de Deus porque Deus é injusto demais, porque Deus não me ama, ou a culpa é do diabo porque o diabo é mau mesmo e é ele que recebe toda a culpa pela maldade do mundo, então a culpa é do diabo, é perseguição do maligno, é o maligno que tá me perturbando, é o maligno que, né, fez isso contra a minha vida, e você acaba não assumindo a sua responsabilidade perante as consequências que te ocorrem. Então, esse posicionamento de vítima te impede de ter uma expansão de consciência e fazer com que você de fato consiga mudar e transformar a sua vida para encontrar a cura interior. Segundo ponto, que eu acho que acontece muito também, é a religiosidade. Pessoas que são religiosas, pessoas que vão até a igreja ou que professam a fé de alguma maneira, que praticam rituais, né, religiosos, mas não sabem por que fazem o que fazem. Elas não têm de fato um relacionamento com Deus, elas não têm de fato uma conexão genuína e verdadeira com Deus. Na vida dela pessoal, ela não inclui Deus em nada. Se ela quer fazer, ela faz, se ela não quer fazer, ela não faz. Ela toma decisões impulsas, mas ela é aquela pessoa que ela tá sempre ali na religiãozinha dela. Ela vai lá, ela cumpre o ritual, se tiver que rezar, ela reza, se tiver que fazer algum tipo de dança, ela faz, se tiver que fazer algum tipo de misticismo, ela também faz, mas ela não tem uma conexão com Deus, ela não tem uma ligação com Deus, ela não fala com Deus de verdade. Quando ela vai rezar, ela fala muito automático, então ela fala, Deus, obrigada por tudo, então quer dizer, ela não tem uma intimidade, ela não tem uma conexão, não há nela uma dedicação a de fato buscar uma conexão com Deus. Então isso é uma religiosidade, é quando você faz, como que eu posso dizer, quando você tem comportamentos automáticos relacionados a doutrinas religiosas, doutrinas morais. Então isso nada tem a ver com espiritualidade, e isso é uma coisa que impede muitas pessoas de acabar tendo uma cura interior. A pessoa confunde o que é um relacionamento com Deus, o que é uma espiritualidade com religiosidade, vive no modo automático e não consegue evoluir. Terceiro ponto que eu acho que acontece muito também, e é o mais normal, é a resistência. O que é a resistência? É quando você começa a ter um relacionamento com Deus verdadeiro, é quando você conversa com Deus, é quando Deus começa a te mostrar o que está acontecendo, mas você resiste à transformação. Então você sabe o caminho certo, você tem consciência do que está acontecendo com você, mas você resiste porque você não quer aquele caminho. Por algum motivo você não aceita que aquela direção vai te trazer a cura que você precisa. Então você resiste. Você fala não para Deus de maneira inconsciente. O que seria não para Deus? Eu costumo dizer para as pessoas que
A Bíblia é o manual da vida. Então, na Bíblia, eu não estou falando de um livro religioso, eu estou falando de um livro vendido há muito tempo, que funciona para muitas pessoas e que, se não fosse significante, não mexeria com a fé de tantas pessoas, não traria tantos e tantos ensinamentos. A Bíblia, ela é comprovadamente, né, benéfica a quem lê. Então, dentro da Bíblia existem ensinamentos. Muitas pessoas, elas recebem esses ensinamentos, mas elas resistem a esses ensinamentos, porque se entregam a um padrão de desejos, a buscar fazer coisas que alimentam somente as próprias necessidades egoístas, desejos egoístas, e são coisas que trazem sequelas emocionais, coisas que trazem consequências negativas. Então, muitas vezes você resiste àquilo que Deus quer para você. O que isso significa? Às vezes você até tem uma religião, às vezes você até tem a conexão com Deus, você ora, mas quando Ele te mostra o caminho, você resiste, você não aceita. Ele fala para você, olha, você precisa ir para a direita. Esse relacionamento não tá te fazendo bem, mas você fala, não, mas eu gosto dessa pessoa, eu gosto desse ambiente, eu gosto desse lugar. Muitas pessoas recebem orientação de que estão vivendo em lugares tóxicos, convivendo com pessoas tóxicas, coisas que fazem mal. Mas essa pessoa, mesmo tendo consciência disso, ela resiste à mudança. Ela não fala não para aquilo que tá fazendo mal para ela. E aí ela fica tolerando aquilo que faz mal a ela e, consequentemente, ela vai se ferindo mais e mais, ela vai machucando mais a sua alma e não consegue ter uma evolução na cura da sua alma. Então, eu particularmente acredito que esses são os 3 pontos que acabam impedindo uma pessoa que, mesmo tendo relacionamento com Deus, acabam impedindo essa pessoa de ter aí uma evolução na sua cura interior. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais vídeos sobre a nossa série Cura Interior, o caminho espiritual para a expansão de consciência.